Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, sou nutricionista clínica funcional e eu te ensino a deixar de ser escrava de dietas, melhorando a sua saúde, produtividade e somente desinflamando o seu corpo. Então, galera, quando a gente pensa no tema produtividade, o que vem à nossa mente associado à produtividade? Disposição, energia, vitalidade, né? Que mais vem na cabeça de vocês quando a gente pensa em produtividade? Fazer inúmeras funções. E aí eu te pergunto, pro que hoje na sua vida, em que área da sua vida você gostaria de ser mais produtiva? Que área que hoje você tá vendo que você já foi melhor, que a sua produtividade já foi melhor e já não anda mais como antes? A maioria das mulheres querem produtividade aí pro trabalho, né? Querem ser mais produtivas para dar conta de mais coisas pro trabalho, pros filhos, pra família. Então, qual é a área da sua vida que hoje exige essa sua produtividade? E aí, o que eu vivencio na prática, e é justamente o que eu quero trazer aqui, ampliar para vocês hoje, são mulheres com muitas obrigações, um acúmulo de funções, casa, família, trabalho, e a mente está cada vez mais lenta, o raciocínio mais lento, e não consegue mais dar conta. E foi o que eu falei aqui já sobre a névoa cerebral, aquela coisa que parece que os pensamentos, né? Você não consegue mais fazer, você demora 3 horas para fazer o que você faria em 30 minutos, você esquece o que você tinha para fazer. Você não consegue, você quer, mas não consegue. Você começa o dia muito animada, determinada a fazer 1 milhão de coisas e só consegue fazer metade do que você se propôs a fazer. E isso é péssimo, né? Por quê? Porque a gente vai internalizando que a gente não tá dando conta, que a gente não tá sendo capaz, que a gente tá procrastinando. Então hoje eu tô aqui pra te dizer que o que você chama de procrastinação não é procrastinação. Que essa produtividade que anda muito afetada e você não sabe o que aconteceu, ultimamente eu tenho procrastinado tanto, não é procrastinação. Você pode estar aí com várias deficiências nutricionais e elas são a causa dessa dificuldade em completar uma ação, dessa dificuldade em dar conta do teu trabalho, dessa dificuldade em entregar o que você precisa no período, dentro do prazo proposto. A culpa não é sua. E às vezes você convive com pessoas, né, com a tua família, com pessoas no trabalho, que vão internalizando ainda mais isso em você. Nossa, você tá sempre cansada. Nossa, você é muito preguiçosa. Nossa, você tá sempre sem fazer o que precisa fazer. E você vai só internalizando aquilo. Sou eu que não consigo, sou eu que não dou conta, tá ruim mesmo. E é isso que eu vivo todos os dias. Então, o que eu falo é que pra mim, enquanto profissional, é maravilhoso, porque eu vejo o olhar de esperança de vocês quando eu falo assim, não, isso daqui vai melhorar, que foi o caso da paciente que eu compartilhei o exame de ontem, o hemograma de ontem, a paciente com uma anemia já, e eu achei que tivesse tudo bem, mas eu ando me sentindo muito cansada, muito indisposta. Eu quero fazer uma prova para um concurso que vai abrir e eu tô com muita dificuldade de conseguir estudar para essa prova. Eu chego do trabalho morta de cansada, eu já acordo me sentindo cansada. Então, esse cansaço, ele tá afetando a sua produtividade. E esse cansaço, ele tem uma explicação que muitas vezes ninguém falou para vocês que tinha explicação para isso. Então hoje eu tô aqui para justamente mostrar isso para vocês. Vamos falar sobre alguns parâmetros bioquímicos dos exames de vocês que podem estar afetando a produtividade. Parâmetros bioquímicos que estão relacionados com cansaço, fadiga, falta de energia. Então eu tenho certeza, repito, quem tá aí, quem tiver com o exame de sangue por perto, já pega o exame que vai clarear, porque você vai relacionar sintomas com coisas que eu disser aqui. Então, hoje eu tô com uma colinha aqui pra não esquecer de nada que eu tenha pra falar com vocês, nenhum parâmetro que eu tenha pra falar com vocês, mas vamos lá que eu tenho certeza que vai abrir a mente de vocês e eu quero ver todo mundo saindo hoje daqui com essa vitalidade de tipo, caramba, tem solução, o que eu sinto tem solução. O que eu falei ontem pra essa paciente foi, em 1 mês você vai estar outra. Aí ela falou, tomara, nossa, eu com certeza, te dou certeza que em 1 mês você será outra, com mais energia, vai conseguir estudar, vai conseguir passar no teu concurso em breve. E é isso que eu quero mostrar pra vocês também. Que a produtividade que anda ruim, a mentalidade, o raciocínio que anda ruim, tem solução.
Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Fez um exame de sangue de rotina? Olha o teu exame. Mesmo que ninguém tenha te ensinado como olhar, o que fazer, é isso que a gente vai aprender aqui. A cada live que a gente estiver juntos é justamente para poder fazer com que vocês aprendam sobre a saúde de vocês. Tenham conhecimento sobre o que está acontecendo, sobre o que o corpo de vocês está dizendo para vocês. Então, tenham isso em mente. Eu recebi o resultado do meu exame, eu vou dar uma olhada. Opa, deixa eu olhar aqui de novo o que a Larissa falou sobre a produtividade, o que ela falou dos exames. Não tá com o teu exame aí agora? Mais tarde você ouve a live de novo com o teu exame para você ver ali o que você se identifica, o que talvez esteja alterado. Por quê? Muitos de vocês pegam o resultado dos exames de vocês e nem abrem. Vocês já levam do jeito que vocês pegam já direto ali no profissional que acompanha vocês. E muitas vezes com isso, vocês deixam de ver que alguma coisa pode estar alterada. Porque se ninguém te disser, você fica com aquilo ali, que foi o que eu falei ontem. A ferritina dela, que é o parâmetro que a gente vai explicar, já estava alterada há muito tempo. Só que ninguém falou isso pra ela. Se ela mesma já tivesse esse conhecimento, ela ia falar: eu tô sentindo meu corpo muito cansado, eu tô sem raciocínio, eu tô sem conseguir estudar, eu tô me sentindo muito cansada, já acordo cansada, tem alguma coisa errada. Então, quando vocês têm essa autonomia, vocês vão atrás do conhecimento. Vocês vão atrás de que, tem alguma coisa errada com o meu corpo e eu preciso entender o que é. Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui também com essa autonomia de deixa eu olhar aqui para esse meu exame, deixa eu ver aqui se tá tudo verdinho, se tá vermelho, o que tá aqui no meu exame. Então, vamos lá. Primeiro exame que vem na nossa folha de exames e que a gente vai falar sobre hemograma, né? Quando a gente pensa no hemograma, esse hemograma tem a série vermelha, que é onde a gente tem lá as hemácias, hemoglobina, né? E a série branca, que é onde a gente tem ali os leucócitos, os linfócitos. Eu não sei o que vem na cabeça de vocês ou se vem alguma coisa, mas na minha cabeça sempre veio assim, né? Antes até da faculdade. Série vermelha é pra gente ver se tem anemia. Série branca é pra gente ver como é que tá a imunidade. Vocês também costumam pensar assim? Ou vocês nem sabem o que significa, nem fazem ideia? Quem aí tem noção? Me conta aí. Então, quando a gente vai pra essa série vermelha, a gente vai começar falando sobre o quê? Hemácia, hemoglobina, hematócrito. Esses três parâmetros, que são os três primeiros do teu exame de sangue, quando eles estão baixos, eles mostram pra gente ali, né? A gente fala que na nutrição a gente não dá diagnóstico, mas quando eles estão baixos, eles indicam possivelmente que você tem uma anemia, né? Uma anemia ferropriva. Só que vocês estão muito acostumados, foram ensinados a só tratar anemia quando ela de fato se torna uma anemia. E teoricamente, quando o corpo tem uma anemia, ele já estava sofrendo há muito tempo com aquela deficiência de ferro. Porque antes de você se tornar anêmico, a primeira coisa que provavelmente baixou foi a tua ferritina. Então já olhem para esse parâmetro junto. Eu vou olhar para o meu hemograma, mas eu vou olhar também se meu exame tem ferritina. Infelizmente, muitos profissionais não pedem a ferritina. É muito importante olhar para a ferritina, porque às vezes vocês têm todos os sintomas de cansaço, fadiga, falta de energia, raciocínio lento e olham para o hemograma e todo mundo, os profissionais que cuidam de vocês falam, tá tudo bem, porque o hemograma tá dentro da normalidade. Só que às vezes essa ferritina já tá lá no chão, já tá lá embaixo. E já que eu tô falando dela, vamos dar valores a isso. A ferritina ideal é acima de 70. Então, se você hoje tem um hemograma todo bonitinho, todo normalzinho, hematócrito, hemácia, hemoglobina, todo bonitinho, mas a sua ferritina estiver ali em 40, né, que era o caso dessa paciente de ontem, uma ferritina de 40, mas ela já estava ali anêmica, opa, essa ferritina já tá mais baixa, eu tô cansada, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque a Larissa falou que isso daqui não é normal. Eu tô muito cansada, então não é normal esse cansaço. Há um ano atrás eu não tava assim, isso começou há um ano. Opa, tem alguma coisa de errado aí. Liguem esse alerta. Eu preciso de pessoas que me peçam a ferritina. Eu preciso que olhem pra mim a ferritina. Porque ela é o primeiro marcador de uma anemia que está se encaminhando, que pode chegar.
E a gente já entendeu, né, quando a gente fala na nutrição funcional, quando a gente pensa nesse cuidado integrado, que eu não vou esperar o meu paciente se tornar anêmico para cuidar desse paciente. Ele já tá cansado, ele já não tá produzindo, ele não tá rendendo bem no trabalho, ele não tem energia para poder estar com a família, ele não quer sair no fim de semana de tanto cansaço. Eu vou tratar ele antes, de forma preventiva. Então, eu vou olhar para a ferritina junto com esses parâmetros, ok? Então, vocês já sabem que esses 3 parâmetros, quando estão baixos, significam ali, muito provavelmente, uma anemia ferropriva. Só que, além deles, a gente tem dentro do hemograma de vocês o que a gente chama de VCM. Esse VCM, ele vai mostrar pra gente se essa anemia ela é ferropriva, que é quando esse VCM tá baixo, ou se essa anemia é uma anemia causada por deficiência de B12, que é o que a gente chama de anemia megaloblástica. É outro tipo de anemia. Então, a gente tem aí anemia ferropriva, anemia megaloblástica. E o que vai mostrar pra gente é esse VCM. Então, ninguém nunca nem falou de VCM, né? De o quê? Só que, se no teu exame, eu atendo muita gente que infelizmente não tem no exame uma B12. Se você não tem a tua dosagem de B12, mas você já tem um VCM alto, acima da normalidade, opa, eu posso estar com uma anemia por deficiência de B12. Eu preciso de alguém que me ajude a entender, pedir essa minha B12. Oi, tudo bem? Aqui, você podia pedir a B12 para mim? Gente, vitamina B12 é vida. Vitamina B12 é memória. Vitamina B12 é energia. E tem um monte de gente que tem deficiência de B12 e não sabe porque ninguém pede esse exame pra você. Então, pega essa live, assistam quantas vezes vocês precisarem e entendam isso. Quais são parâmetros hoje que se correlacionam com os meus cansaços, com o meu cansaço, e que eu preciso que alguém peça ali pra mim. Eu preciso ver isso. Então, é muito comum paciente que tem deficiência de B12 e não sabe. E aí, o que é importante voltar a lembrar pra vocês? Esse exame não basta estar nos níveis de referência. Eu conversei isso com vocês na live sobre mioma. Quem não assistiu, volta depois para assistir a live sobre mioma, que era a live com convidado, que era um caso clínico, e ela tinha o hemograma dentro dos valores de referência, mas muito abaixo dos valores ótimos. E ela tinha uma ferritina já muito baixa. Então isso já mostra pra gente o quê? Que é uma pessoa que tá muito cansada e que eu tenho que tratá-la agora. Eu não tenho que esperar esse hemograma baixar muito, porque às vezes é um ano da sua vida que você não conseguiu produzir o suficiente, que você tava com muito cansaço, que você tava com muita fadiga, que você não conseguiu se exercitar porque o seu cansaço não se permitia e que você internalizou. Imagine você um ano da sua vida internalizando que você é cansada, que você é preguiçosa, que você não faz por onde, sabe? Imagina a frustração dessa paciente de ontem que tá querendo estudar para um concurso e chega do trabalho exausta. Gente, se tem anemia instalada hoje chegando, não tem oxigênio suficiente, não tem cognição. É impossível uma pessoa anêmica conseguir ter um raciocínio rápido, conseguir concluir as ações com agilidade, conseguir... Não vai. E aí, como isso transparece na nossa fisionomia? Ontem, em dado momento da consulta, ela tava assim. E aí ela falou assim pra mim: tá vendo como eu tô cansada? Se você tá dizendo pra mim que isso vai melhorar, eu realmente espero, porque eu tô sempre me sentindo assim. Então é aquela pessoa, gente, que pode estar com a roupa que for, com a maquiagem que for, que não vai nem adiantar, porque a pessoa tá transparecendo, tá na cara dela que ela tá cansada, que ela tá sem energia, que ela tá sem vitalidade. E isso afeta com certeza todas as áreas da saúde, da vida de vocês. Então, vamos lá. Falamos desses primeiros parâmetros, falamos do VCM, que está mostrando pra gente, né, se é uma anemia ferropriva ou uma anemia que é por deficiência de ferro, né, ou se é uma anemia por deficiência de vitamina B12. Falamos sobre a vitamina B12. O que acontece muito com a vitamina B12? Essa deficiência muitas vezes não é vista porque a faixa de referência da B12 é muito grande. A faixa de referência no exame vai de 180, mais ou menos, a 900.
O ideal dessa B12 é pelo menos acima de 500. Se for de 600 para cima, melhor ainda. Então, olhem nos exames de vocês quanto tá essa B12. Lari, minha B12 tá em 300. Lari, tá 400. Não tá ótima. E às vezes, o que é muito importante também falar para vocês? Às vezes, eu com uma B12 de 400 não vou ter sintoma. Você com uma B12 de 400 vai sentir muito cansaço. Então, isso já entra na nossa questão genética. Por isso que vocês precisam aprender a escutar o corpo de vocês. Aprender a ouvir o que o corpo fala. Porque às vezes o que pra mim não afeta tanto, pra você igualzinho já afeta muito, muito, muito. Então, quando você entende que, nossa, minha B12 tá muito baixa, eu já entendi que eu fico muito melhor, já tô... já aprendi. Tem gente que já chega pra mim, né, falando, e minha B12 vive baixa. E a pessoa já até sabe identificar os sintomas que ela tem quando a B12 baixa. Começa o esquecimento, é o formigamento nas mãos. Se você já sabe, quando os sintomas começarem, você já sabe. E são os sintomas da minha B12. Só que para isso, gente, tem que encher vocês de conhecimento, que é um processo até chegar lá. Mas entendam isso. Não adianta ter exames dentro do valor de referência. O meu exame precisa estar em níveis ótimos. Ainda mais exames que têm essa margem muito grande, às vezes as pessoas estão normal. A referência é 180, tá 200, a pessoa tá morrendo, não tá conseguindo pensar, raciocinar, memória péssima, tá tudo normal. A pessoa vai embora achando que tá normal, sem esperança, sem perspectiva, porque caramba, eu não me sinto nada normal, mas todo médico me diz que tá tudo normal. O que tá acontecendo comigo então? E é isso que a gente precisa entender. O que está acontecendo com você então? O que te disseram que é normal que provavelmente não está normal? E aí, próximo parâmetro, falamos da ferritina, né? Que se ela tiver muito baixa, ela já é um preditor de uma anemia. Essa mesma ferritina, ela pode estar alta e isso vai ser um sinal de inflamação. Mas o foco da nossa live hoje é falar sobre a produtividade, sobre os exames que estão ligados à sua produtividade, energia, disposição, rendimento. Então, não vou me voltar para essa ferritina alta não, tá? Deixa isso para um outro momento, para um outro tema que também tem muita relevância. Mas a atenção que a gente tem que dar para essa ferritina é da ferritina que está abaixo de 70. E uma coisa super importante também de falar para vocês. Muitas coisas podem estar afetando a tua ferritina. Se você usa anticoncepcional, principalmente mulheres que usam anticoncepcional há muitos anos, anticoncepcional faz depressão, sim, de ferro. Então, é muito comum mulher que usa anticoncepcional há muitos anos ter uma ferritina lá no chão. Então, eu já tenho que olhar com mais atenção. Opa, ela usa anticoncepcional. Deixa eu olhar aqui se o hemograma dela está dentro dos parâmetros ótimos. Deixa eu olhar aqui se a ferritina dela está acima de 70. Porque ela sempre, enquanto ela não abandonar aquilo ali, né, enquanto ela continuar com o anticoncepcional, o que eu vou fazer? Eu vou modular aquilo ali. Outra coisa muito comum, pessoas que usam muito antiácidos. A família dos prazóis. Aquele paciente que o médico passou para ele 1 mês de omeprazol. Ele tá tomando há quanto tempo? 1 ano, de forma indiscriminada. Eu não consigo parar, meu estômago dói. Gente, isso baixa muito também essa ferritina. Aí pensa que a mulher toma anticoncepcional e usa algum remédio da família dos prazóis. Essa ferritina vai estar no chão, essa anemia vai chegar daqui a pouco. Então, esse é outro ponto importante de vocês também aprenderem. O que eu tomo hoje de remédio que tem como efeito colateral fazer deficiência de alguma vitamina, de algum nutriente. Isso é fundamental. Então, poxa, a Larissa falou que eu preciso de ajuda aqui porque eu tô tomando anticoncepcional há muitos anos e eu nunca fiz um exame com ferritina. A ferritina muito baixa, ela não só causa esse cansaço, essa fadiga, essa prostração, como ela também causa muita queda de cabelo. Então, quando eu vejo uma ferritina no chão, eu pergunto pra mulher, teu cabelo tá caindo muito? Ela, muito. Aí eu falo, é a ferritina. Você tá muito cansada? Muito. É a ferritina. E aí eu vejo que a fisionomia, o semblante de vocês muda, porque é isso, é esperança. Caraca, ninguém nunca me falou isso antes. E isso pra mim é grande demais. Mostrar para as pessoas, mostrar para vocês, ampliar esse pensamento, esse entendimento sobre a saúde de vocês, de que coisas que vocês sentem por muito tempo são comuns, porque vocês vão carregando aquilo com vocês, internalizando, mas não é normal.
Isso pra mim é grandioso demais. Por isso que cada vez mais eu farei questão de mostrar pra vocês que a saúde, ela vai muito além do peso na balança. A gente gosta da estética, a gente pensa na estética, nós somos mulheres, a gente sempre tem essa ligação e esse objetivo ali estético também. Mas se o foco estiver na saúde, a tua vida vai mudar. Você vai render mais no teu trabalho. Você vai conseguir até aqueles objetivos que você tem, que você vai, eu não consigo. Eu não tô rendendo nem no meu trabalho. Como é que eu vou conseguir passar no concurso? Eu não tô boa nem no que eu tô fazendo. Como é que eu vou conseguir largar esse emprego por um emprego melhor? Porque é isso. Se você vai ficando cada vez mais prostrada, cansada, você vai se achando cada vez mais incapaz. Eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta de estar disposta para os meus amigos, para minha família, para os meus filhos. Eu não tô dando conta de entregar no meu trabalho o que precisa. Ou eu tô usando toda a energia que eu tenho só pro trabalho e eu não tô conseguindo fazer mais nada para além desse meu trabalho, de tanto que eu tô com esgotamento mental. Então, isso pode e deve melhorar. Não aceitem viver dessa forma. A gente precisa entender o que tá acontecendo. Vamos lá. Além disso, quando a gente pensa, a gente falou de hemograma, ferritina, mas muitas vezes é legal a gente ter também o que a gente chama de cinética do ferro, para fazer uma avaliação mais profunda. A cinética do ferro é o índice de saturação de transferrina, é a transferrina, é a ferritina. Então a cinética do ferro já pedem mais parâmetros. Mas se você hoje não tem a cinética do ferro, mas já tem a ferritina, a gente já vê muita coisa, porque a ferritina é o primeiro que altera. Então, olhar para essa ferritina já diz muito. Só que se é aquela pessoa que diz assim, ó, a vida inteira eu tenho uma anemiazinha. É uma incógnita. Por que a vida inteira ela tem uma anemiazinha? Aí essa pessoa é a pessoa ideal de olhar essa cinética do ferro. Como é que tá a saturação da transferrina dela, né? Como é que tá todo esse contexto? É uma anemia por deficiência de ferro? É deficiência de B12? E aí, gente, outra coisa muito importante. Deficiência, anemia, o que você pensa? Ferro. Anemia é ferro. Mas não adianta dar só ferro. Tem vários nutrientes que participam do metabolismo do ferro. Vitamina C, zinco, vitamina A, algumas vitaminas do complexo B. Então não adianta só ir lá na farmácia comprar um ferro e pronto. Pode ajudar? Pode ajudar. Mas vai solucionar? Muitas vezes não. Outra coisa, se você tem prisão de ventre, a cinética do ferro engloba, a gente escreve como cinética do ferro, mas são esses que eu falei. É a ferritina, é o índice de saturação da transferrina, é a transferrina. Então é um conjunto de exames que pede dentro do exame de sangue. Mas muitas vezes a ferritina já é pedida e ela já ajuda a gente a entender muita coisa. Então, gente, tava falando aqui da ferritina, da constipação. Se você hoje sofre de prisão de ventre, e amanhã é o tema da nossa live, que a live com convidados ela é às quintas, mas essa semana vai ser amanhã, às 20 horas. Já avisa para todo mundo que amanhã às 20 a gente vai falar aqui, tá? Sobre prisão de ventre, vai ser um caso super interessante. Se você sofre com prisão de ventre, essa prisão de ventre faz com que você não consiga ter uma boa absorção de ferro. Alguém já te falou isso? Quantos de vocês já falaram assim? Tomei remédio, tomei ferro, tomei suplemento de ferro e meu intestino prendeu. Ai, parei de tomar. Ou seja, a prisão de ventre piora a absorção do ferro. Você já tem prisão de ventre. Você toma o ferro, piorou mais ainda. O que você faz? Para de tomar o ferro. Como é que isso vai melhorar? Não vai melhorar. E isso é uma das coisas importantes. Tem várias formas de absorção, né? Várias formas de administração desse ferro. Então a gente tem vários tipos de ferro. Tem ferros que prendem menos o intestino. E essa é uma das coisas que a gente faz. Usar ferros que deem menos constipação. Para que o paciente consiga dar continuidade ali ao tratamento. E consiga melhorar dessa anemia, dessa ferritina baixa. Mas aqui vocês já aprenderam o quê? Não adianta só tomar ferro. Tem que ter o ferro junto com os nutrientes que facilitem a absorção desse ferro. E não adianta sair se entupindo de ferro se você tem intestino preso. Tem que voltar a atenção também para esse teu intestino. Esse intestino tem que melhorar para que você consiga absorver melhor o ferro da sua alimentação.
Onde a gente tem ferro na alimentação? Quem aí sabe me dizer qual é a maior fonte de ferro alimentar? Falem comigo que eu já falei muito. Onde a gente tem ferro na nossa alimentação? Alguém sabe me dizer? O que a gente come que tem ferro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou eu mesma. Proteína animal, gente. Feijão. O feijão é um ferro não M. A maior fonte de ferro M, que é o que a gente diz que é onde tem mais ferro ali, é na proteína. Então, carne, frango... Não, a beterraba também não. É a proteína animal. É por isso que a gente fala que o paciente vegetariano acaba tendo muita facilidade de chegar já com anemia, né? Porque ele não tem um consumo de proteína animal. Mas é super possível, alimentos verdes escuros também, mas é o feijão, os alimentos verdes escuros, eles são as nossas fontes de ferro não M. Os ferros não M são menos absorvidos. Faz parte, vocês estão aqui para isso mesmo, para falar, interagir, aprender. Então é errando que se aprende, continuem. Então a gente tem que pensar nisso. Lembram eu sempre vou bater nessa tecla com vocês. Lembram que eu falei semana passada do paciente que não janta e come um pãozinho com queijo? Se você hoje tá com anemia, será que esse pãozinho com queijo vai ter ferro M suficiente? Ou se você comesse o mesmo frango com o mesmo pão com um peito de frango, filé de frango, um frango desfiado, isso já não seria melhor? Se você fizesse um omelete e já pusesse as folhas verdes escuras, não seria melhor? Então é isso que vocês têm que pensar. Ouvi a informação, pensei nas deficiências nutricionais. O que disso eu levo para minha alimentação? Tô com anemia hoje, tô com a ferritina baixa. Se a maior fonte de ferro é o M, será que eu tô comendo proteína animal suficiente? Ou no café da manhã eu como pão com manteiga, no almoço eu como proteína e à noite eu como pão com queijo de novo? Opa, minha proteína tá baixa. Porque suplementação é maravilhosa, mas não adianta sair suplementando tudo e não comer o que precisa comer, gente. Isso é fundamental. A suplementação, ela complementa a alimentação. Ela não é o principal para o que você precisa, é um complemento, porque a sua alimentação não está dando conta. Então tem que ajustar os dois juntos, ok? Agora, vamos sair da série vermelha e falar da série branca. Como eu falei pra vocês, não sei se vocês têm alguma memória sobre série branca, mas quando eu não tava na faculdade ainda, pra mim, série branca, leucócito, linfócito, a série de defesa, é imunidade. Pra mim, eu sempre associei a imunidade. O que eu vejo que é o conceito popular de vocês? Se o leucócito e o linfócito estão altos, e meu sistema imune tá ativo. Então, quando eu fiz esse exame, eu devia estar com uma rinite, uma sinusite, resfriado. Alguma coisa estava ali acontecendo com a minha imunidade naquele momento. Então, vocês correlacionam muito a subida da série branca com a imunidade. O sistema de defesa estava atuando, tá tudo alto. Só que eu tenho certeza que ninguém te ensinou a pensar nesses parâmetros estando baixos. Alguém já te falou o que significa um leucócito baixo? Alguém já te falou o que significa um linfócito baixo? Eu vou te falar. Então vamos lá. Os linfócitos, quando estão mais baixos, isso mostra pra gente uma necessidade de suporte mitocondrial. Quem são as mitocôndrias? As mitocôndrias são nossas células de energia. Elas dão energia pro nosso corpo. Se a tua produtividade hoje tá ruim, se você tá cansada, se você passa o dia inteiro fadigada, se por você passava o seu dia inteiro deitada, a tua mitocôndria não tá tendo energia suficiente. A gente precisa dar pro corpo nutrientes que dão suporte para essa mitocôndria. Quem são eles? Vitamina A, zinco, selênio, magnésio. Então, se o teu linfócito hoje tá baixo no teu exame de sangue, e você tá muito cansada, correlaciona. Olha dentro do meu hemograma a necessidade de suporte mitocondrial. Olha as minhas mitocôndrias mostrando que não estão com energia. E outro dia, uma paciente minha, ela fez um exame, né? E aí ela disse que ela tava muito cansada, muito cansada, muito cansada. E aí ela falou assim, eu fui numa médica e a médica falou que a gente vai fazer me fugiu o nome agora. Um exame
para poder avaliar uma polissonografia, porque eu tô muito cansada, eu sinto que eu durmo muito bem, mas eu tô muito cansada. E os parâmetros dela, gente, assim, vitamina D, B2, né, os que a gente imagina que podem estar baixos, estavam todos ótimos. Olhei o exame, olhei o hemograma, olhei leucócito e linfócito e falei, tá aqui o seu problema. Falei, olha, vamos fazer o seguinte... Antes de você ir fazer o exame de imagem, já que você tá dizendo que dorme bem, sente que acorda descansada, esse cansaço vem vindo, vamos cuidar disso aqui, porque isso daqui mostra que a tua mitocôndria não tá com a energia suficiente. Vamos cuidar disso e depois a gente pensa se realmente o teu sono tá ruim? Então vocês estão vendo como é importante o conhecimento? Vocês chegam com um sintoma, aquele sintoma tá causando um desespero pra vocês, porque tá afetando a vida, tá afetando o trabalho, tá afetando tudo, mas vocês vão indo pra coisas que às vezes não tem nem relação. Então, um linfócito mais baixo mostra pra gente necessidade de nutrientes. Sua mitocôndria não tá conseguindo produzir energia como deveria. Leucócito. Os leucócitos mais baixos, eles mostram pra gente uma fadiga, aquele cansaço crônico. Sabe uma coisa que leucócito baixo mostra muito também? Vontade de comer sal. Aquela pessoa que tem muita necessidade de comida salgada. Tem alguém aí, gente, que se identifica? Não é muito algo que eu vejo na minha prática, não, tá? Mas tem gente que tem. Eu nunca atendi muita gente com muita necessidade de sal, não. Eu já vi mais isso em fumante. Mas essa relação com leucócito eu nunca peguei muito, não. Mas é uma relação também. Então, se você tem, já fica alerta. Então, eu quero que vocês passem, a partir de hoje, a olhar pro leucograma de vocês, pra série branca, não só como algo que fala sobre a imunidade, e sim como algo que fala sobre cansaço, só doce. Vamos fazer a live dos doces, vamos fazer. Que é a dificuldade de muita gente. Então, o que a gente tem que pensar? Se meus leucócitos e meus linfócitos estiverem baixos e eu estiver sofrendo com muito cansaço, fadiga, raciocínio lento, isso pode estar me indicando aqui, ó, um problema. Tá tudo correlacionado, faz sentido. O que eu quero fazer na vida de vocês é... fez sentido. Meu Deus, é o meu caso, sabe? É ligar essa luzinha da esperança aí na cabeça de vocês. Liguem a lanterna. Então, mais uma vez eu falo pra vocês que estão aqui. Quando terminar, tiver tempo, pega o último exame, faz essa comparação. Começa a olhar se tá dentro do parâmetro de referência, se tá muito pertinho do mínimo ou do máximo, que não é o que a gente quer. O ideal é que o exame de vocês estejam nos tercis. Então, no meio. Exemplo, o parâmetro vai de 4 a 5, o bom ali é 4,5. Se tiver 4,1, não tá bom. Se tiver 4,9, também tá muito próximo do máximo. Então, é na metade que esse exame tá bom. A mesma coisa da B12, lembra? De 180 a 900. Qual é a B12 boa? Acima de 500. Acima de 600. É no meio do negócio, do meio pra cima. E aí, outra coisa. Relação neutrófilos linfócitos. É uma razão. Você tem que pegar no teu exame a quantidade de neutrófilos, dividir pela quantidade de linfócitos. Se isso der maior que 2, essa razão já mostra pra gente também que tem uma inflamação ali. E se você tem uma inflamação crônica, dependendo de como for essa inflamação, é um corpo que já tá trabalhando mais para combater, né, essa inflamação. Então, olhem para esse parâmetro também. Razão, neutrófilos, linfócitos. Se estiver maior que 2, o ideal é abaixo de 2. Se estiver maior que 2, opa! E dessa paciente estava. E eu falei justamente isso por ela. Eu falei, olha, nos seus 2 últimos exames, a sua razão neutrófilos para linfócitos tá maior que 2. Tem um exame aqui que tá quase 3. Então, ela tinha linfócitos baixos, leucócitos baixos, razão, neutrófilo, linfócito baixa, maior que 2. Então, olha, 3 coisas mostrando pra mim que essa energia não tá boa, que esse cansaço tem razão, tá? Então, hoje, quando eu olho o exame de um paciente, eu já pergunto, você tem isso? Você tem isso? Ele, como é que você sabe? Eu falo, o exame tá mostrando. Então, por isso a importância de vocês começarem a entender os exames de vocês. Outro parâmetro super importante, eosinófilos. Os eosinófilos, gente, eles são importantes pra gente avaliar doença parasitária. Então, um conselho que eu dou sempre pros meus pacientes, remédio para verme tem que tomar, pelo menos uma vez por ano tem que tomar sim. Porque se a gente fica anos sem tomar um remédio para verme, a gente acha que remédio para verme só dá para criança. Às vezes os pais dão para criança e não tomam. Às vezes só tomam porque o pediatra diz, é pra família tomar. Mas depois disso, ó,
anos sem tomar remédio para verme. Se você tá cheio de parasita dentro do seu corpo, isso também afeta a tua energia. Então, é algo importante da gente sempre ficar de olho. Se eu tô cheio de parasita aqui dentro, ele pode estar me consumindo, eu tô ali há anos cheio de verme e muito cansada. Então, olhar para os eosinófilos, olhar se ele tá alto. Outra coisa também que eu faço muita relação é, além de ser parasitas eosinófilos altos, isso tem relação com desbiose intestinal. Então, o paciente que tem intestino muito preso, é muito comum dele ter um eosinófilo alto. Então, eu já olho pro exame e pergunto assim, seu intestino é preso? É. Aí eu falo, então eu preciso melhorar esse intestino para esses eosinófilos normalizarem. Você tá vendo isso daqui? Pode ser por conta do teu intestino preso. Outra coisa também, esses eosinófilos altos podem ter relação com alergia alimentar tardia. Então, um paciente que tem ali uma alergia ao glúten, que tem uma sensibilidade ao glúten, que tem uma alergia à proteína do leite, tem eosinófilos muito altos. Então, a gente já olha para aquilo aqui, ali também. Opa, se esse eosinófilo tá alto. Ele me disse que tomou remédio para verme já esse ano. Ele não tem intestino preso? Opa, será que ele tá com alguma alergia alimentar? Vou investigar. Então, ninguém nunca falou para vocês, aposto também, sobre esses eosinófilos. Outra coisa importante também que altera eosinófilo, às vezes é alergia respiratória. Rinite, sinusite, então é comum você atender um paciente que tem muita alergia respiratória, que eu sei que um monte de gente tem também. E eu já falei pra vocês que todas as ites é sinal de inflamação. Então, rinite, bronquite, sinusite, a gente precisa desinflamar. Pra quê? Pra poder melhorar a frequência disso. Não é normal viver cheio de alergia respiratória. Mas esse eosinófilo me mostra isso também, tá? E alguma coisa tem aí. Então, a gente diz, gente, que é uma teia. Na nutrição funcional, a gente chama isso de teia de inter-relações metabólicas. Tá tudo ligado. A nossa saúde é toda conectada. A gente só precisa juntar os pontos para poder entender o que tá causando o que faz o quê. E é essa autonomia que eu quero dar para vocês. Porque foi o que eu falei com a paciente de ontem. Você podia estar sendo cuidada há muito mais tempo. Você não precisava ter esperado chegar nesse nível de anemia. Mas chega porque ninguém ensinou, não é culpa de vocês. Ninguém ensinou vocês a olharem para os exames de vocês, a terem algum conhecimento. As pessoas ensinaram que vocês eram um paciente. O paciente que senta na cadeira, recebe orientação, vai para casa seguir o que foi dito. E não o paciente que pensa sobre o que está acontecendo com o corpo, sobre os sintomas que o corpo está dando. Então é isso que eu quero ensinar cada vez mais vocês a fazerem. Aprender a pensar, ligar o que vocês estão ouvindo, colocar isso na prática do tipo, caramba, é pra mim, eu me identifico. Uma coisa que eu sempre reforço também, cada um de nós tem o nosso órgão de choque, o nosso órgão de ataque. Então, quando eu tô muito inflamada, qual é o órgão que me afeta? O meu é o fígado. O meu é o intestino. O meu é o fígado. Talvez o seu seja a pele, talvez o de outra pessoa seja o intestino. Então, você sempre vai ter que olhar para esse órgão com mais atenção. Se você é a pessoa que diz que tem anemia desde a infância, opa, Larissa me ensinou a olhar para o meu hemograma. Eu sempre vou sentar agora e vou olhar em todos os meus exames esse hemograma, para entender o que ele está me dizendo. Então, a gente sabe o que nosso, né? Poxa, minha vitamina D tá sempre baixa. A gente já tem uma noção. Então, vocês vão olhar pro o que de vocês mais chama atenção com mais atenção, tá? Vamos lá. O que mais? Outro parâmetro aqui super importante quando a gente fala de produtividade. Vitamina D, vitamina B12. Vitamina B12, a gente falou lá em cima, que quando ela tá muito baixa pode ter até uma anemia por deficiência de B12. E já falei pra vocês sobre os níveis, como tem que estar o nível de B12. Assim como a ferritina, as principais fontes de vitamina B12 são proteínas animais. Então, a carne, né, o peixe, o frango, são as fontes de B12. Então, pensa comigo, se você tem deficiência de ferro, se você tem a ferritina baixa, se a sua B12 tá baixa, eu preciso das duas coisas, né? Então, eu preciso comer mais proteína animal, se eu gosto, para ajudar a aumentar a minha ferritina, para ajudar a aumentar a minha B12, porque tá juntinho. Então, é o mesmo alimento fonte, não é verdade? O que mais, gente?
vitamina D é uma coisa importante que eu tenho para dizer para vocês. Lá no exame vem dizendo alguns parâmetros que acima de 20 já é o suficiente. Acima de 20, acima de 30, né? Tipo, abaixo de 20 é insuficiente. Eu diria para você que uma vitamina D muito boa fica acima de 40. Tem muitos profissionais que vão até falar, muitos profissionais integrativos, que o ideal seria acima de 50. Mas na prática, na minha experiência clínica, 40 é uma vitamina D muito boa. E que muita gente tem até dificuldade de chegar, porque tem gente que tem dificuldade de passar de 30 dessa vitamina D. E eu preciso sempre relacionar essa vitamina D com o histórico do meu paciente, com o caso desse paciente. Se é alguém que tem sempre imunidade baixa, opa, essa vitamina D tem que subir. Se é alguém que tem ali uma mulher com endometriose, essa vitamina D tem que subir. Uma mulher com fibromialgia tem que ser mais alta. Então tem muitos casos, doenças autoimunes mesmo, a gente fala que essa vitamina D tem que estar ali 50, 60, tem que estar mais alto. Tem muito protocolo para doença autoimune com doses altíssimas de vitamina D. Então, muitos de vocês têm o pedido da vitamina D no exame, mas não foram ensinados que ela deveria estar muito mais alta do que ela está. Então tem muita gente com uma vitamina D de 22, 23 e que ninguém passou o suplemento para vocês. Então pensem comigo, se essa vitamina D é ótima, se você tá hoje muito cansado, se você não tá produzindo, não tá rendendo bem no teu trabalho, vamos subir essa vitamina D. Vamos jogar ela para realmente pelo menos perto ali de 40. Então vamos fazer a suplementação. Lembrando que a gente tem na farmácia comprimido e cápsula gelatinosa. Só para adiantar para vocês que a cápsula gelatinosa, eu vejo muita gente que me pergunta isso. A cápsula gelatinosa ela é mais cara, mas a absorção já é melhor do que comprimido, tá? E como é uma vitamina que é oleosa, a gente precisa consumir próximo a uma refeição que tenha gordura. Então, se fizer o consumo dela próximo ao almoço ou jantar, é melhor. Porque se você é uma pessoa que nem toma café da manhã e tomar vitamina D, você não vai ter o melhor da sua absorção de vitamina D. Então, bota junto com uma refeição que tenha gordura, tá bom? Mas é um exame, um parâmetro que é muito importante. A gente fala que a vitamina D não é só uma vitamina, é um hormônio. E que muitas vezes não é dada a ela a importância que ela realmente merece. Outro parâmetro importantíssimo, vitamina C. Qual é o problema da vitamina C no exame? A vitamina C, ela tem uma meia-vida muito curta. Então é fácil você fazer o exame, ela oxida. Você faz o exame, até vão levar para o laboratório. Ela tá sempre muito baixa no exame. Então é muito comum atender vários pacientes que tenham a vitamina D em níveis abaixo da referência. E a vitamina C, falei D, né? Ela reflete um consumo usual. Então, quase ninguém que eu conheço consome, mais gente um pouco mais velha, consome muitos alimentos fontes de vitamina C. Laranja é muito mais coisa, né? Tipo, dos nossos pais, avós. Depois do almoço, tipo, uma laranja. É difícil eu atender pacientes que tenham muito hábito de laranja. Tem mais tangerina quando tá na época, porque é fácil de levar. Então, eu vejo que o consumo de vitamina C ainda é muito pequeno. Onde mais tem vitamina C? Na acerola, no limão. Então, se alguém já te falou em algum exame seu que a sua vitamina C estava baixa, por mais que não seja o melhor parâmetro olhar para ela no exame, porque é fácil dela estar baixa, tentem incluir na rotina de vocês mais alimentos fontes de vitamina C. Então, mais limão, né? Pode ser o limão num tempero de uma salada, pode ser o limão ali num shot, pode ser o limão dentro de uma limonada. Tentem pensar em formas, o limão com própolis é algo que eu gosto muito para imunidade. Pode colocar uma laranja, então tentem incluir mais vitamina C, porque a vitamina C, ela é uma vitamina antioxidante. Nosso corpo usa a vitamina C para tudo, e ele precisa muito dela. Então, às vezes, esse cansaço, essa fadiga, é falta de antioxidante, é falta de vitamina C. O corpo usa a vitamina C para produção de colágeno. Muito bem, isso aí, shot todo dia. O corpo usa a vitamina C para produção de colágeno. Então, o corpo usa a vitamina C aí para ajudar ali na nossa imunidade. Ele usa a vitamina C para muitas reações. Então, a gente precisa ter essa vitamina C mais alta. Incluam mais alimentos fontes. E o legal também, gente, é sempre variar. Exemplo, Mariana falou aqui, toma o shot todo dia de manhã. Eu preciso sempre ficar fazendo shot? Você pode mudar. Pode fazer o shot, daqui a pouco pode fazer um suco verde com essa vitamina C, com esse limão.
Pode fazer aí realmente uma salada e bota o limão espremido, né? Faz um molhinho com limão. Então tem inúmeras formas da gente incluir certas estratégias na nossa rotina. Não precisa ser sempre da mesma forma. Para quê? Para o corpo receber nutrientes diferentes, em horários diferentes, de formas diferentes. Isso é maravilhoso também. Ciclar estratégias. Às vezes vocês se adaptam e só fazem a mesma coisa. Outro nutriente importantíssimo para o teu cansaço. Magnésio. As pessoas brincam que magnésio é o queridinho das nutricionistas. Magnésio é maravilhoso para tudo, para várias reações metabólicas também. E o magnésio ele fala muito sobre cognição, né? Então a gente tem vários tipos de magnésio. Acho que tem que fazer também uma live só sobre magnésio. Então a gente tem magnésio aí que tem tipos de magnésio que é bom para cognição. O magnésio é bom aí para nossa memória. O magnésio é bom para fazer relaxamento muscular. Então, aquela pessoa, eu falei já isso em outro tema, né? Aquela pessoa que tá sempre enrijecida, estressada, contraída, que tem bruxismo, que sofre de ansiedade, sabe? Às vezes você tá tão tensionada que isso também afeta a tua produtividade. Então, quando você tem um nutriente que te relaxa, você pensa melhor. Você consegue colocar as ideias no lugar, né? Então, o magnésio ele é maravilhoso. Magnésio é muito bom, é um mineral muito importante. E eu falei com vocês na outra live, o solo do Brasil é um solo pobre em magnésio. Então, muitas vezes é necessário, sim, fazer a suplementação. E aí, a gente faz essa suplementação, a gente diz que no exame seria um magnésio bom acima de 2,2, pelo menos. Mas a gente faz muita suplementação de magnésio de acordo com os sintomas. Tá muito cansado, muito estressado, tem bruxismo, muito ansioso, magnésio. Muito constipado, magnésio. Tem muita cãibra, magnésio. Então, magnésio é bom pra muita coisa mesmo. E ele é super importante pra foco, cérebro, cognição. Então, isso vai ajudar na tua produtividade. Se você tá hoje com baixa produtividade, somado a isso, você tem algum desses sintomas que eu acabei de falar, opa, precisa de magnésio, tá? Fica aí com essa informação também. Outro parâmetro importante, gente, homocisteína. A homocisteína, ela é um marcador, ela é um parâmetro que poucos médicos pedem, né? Poucos profissionais pedem. Eu vejo poucos pedidos de homocisteína. Ela é um marcador vascular, então a gente fala que está muito ligado, né, à saúde cardiovascular, pedir a homocisteína. Mas ela é muito importante pra gente na nutrição, porque ela pode significar deficiências de vitamina do complexo B. Então, B6, B9, B12. Aí é o que eu falo pra vocês. Se eu olho o paciente que tá com uma B12 de 300, já entenderam que não é ótimo, né? 300 é uma vitamina B12 baixa. Olha a homocisteína, que a referência vai até 15, tá 21. Opa! Eu vou dar para esse paciente todo o complexo B, tá sem energia, tá sem disposição, cognição tá ruim. Eu vou dar todo o complexo B para ele, porque a homocisteína já tá mais alta e deve ser por conta dessa deficiência. Ele já tá com uma B12 também muito baixa. Opa, já entendi. Estão entendendo como é realmente uma teia onde as coisas vão se relacionando? E o que é importante pensar nessa homocisteína? A referência vai até 15, o ideal é ela abaixo de 10. Então eu falei pra vocês que é mais fácil, né, a gente ter o paciente vegetariano com deficiência de B12 porque a fonte é proteína animal. Então eu já atendi bastante paciente vegetariano que vinha com a B12 baixa e a homocisteína alta. E aí eu já entendia, tá tudo ligado. Eu vou dar a B12 pra ele, mas além da B12 eu vou dar mais outras vitaminas do complexo B. Mas de uma forma geral, o vegetariano, ele tem um bom aporte de vitaminas do complexo B se ele estiver comendo bem leguminosas. Quem são as leguminosas? A família do feijão. Então é o que eu sempre falo para todo vegetariano, vamos comer, vamos comer. Na live passada eu falei isso para vocês, lembram? Que a família do feijão é rica em fibra, é rica em vitamina do complexo B. Então se você tá muito cansado, come mais feijão. Lembrem que eu falei isso? Vocês têm medo por conta de dietas que vocês fizeram a vida inteira? Feijão não pode. Feijão engorda. Feijão é só de vez em quando. Feijão é maravilhoso para gerar energia, para ajudar no teu rendimento, na tua produtividade. Por quê? Porque é rico em vitamina do complexo B. Então, ao invés de ficar com medo de comer um feijãozinho, reduz o doce, controla os excessos e come teu feijãozinho, gente.
que isso já vai começar a melhorar, porque é o que eu tô falando pra vocês. Não adianta eu te entupir de suplementação se você não come o que precisa, se você não faz o básico. A gente já começa arrumando a casa. Arrumou a casa, e agora? O que tá faltando? Eu vou complementando o que tá faltando. Depois que arrumou a casa, a gente bota o enfeite, a gente bota o quadro, a gente bota a planta, não é verdade? Mais um parâmetro, eu acho que esse é o último. Isso aí, mais um parâmetro aqui pra gente finalizar. Gama GT. Gama GT é um parâmetro hepático, e aí eu falo até por mim, eu já falei aqui pra vocês, né, dos meus exames hepáticos, e é um parâmetro meu que tá alterado, e que eu tava sentindo muito cansaço por conta da Gama GT, e que vem melhorando muito com as suplementações para o fígado. Então, olha que curioso. Minha B12 tá linda, minha vitamina D tá linda, minha ferritina ótima, hemograma excelente. E aí eu falei assim, bom, pera lá, tem algo de errado aqui. O que era? O fígado. Eu não falei pra vocês que cada um de nós tem um órgão de ataque? O meu, sabe-se lá por quê, é o fígado. Então, por mais que eu use várias estratégias para detoxificação, esse foi o momento que eu pensei, quem merece mais atenção é o meu fígado. E isso às vezes muda, né? Às vezes, em um determinado momento da nossa vida, a gente vai dar uma atenção maior pro nosso estômago. Exemplo, se você sofre com gastrite, você tá dando uma importância pro teu estômago, que tá inflamado. Quais são as estratégias que eu tô fazendo pra gastrite? Num outro momento da sua vida, talvez você vai ter que dar atenção para um outro órgão. E aí é entender a nossa história, gente. Eu vou abrir uma questão pessoal minha, né? Eu sempre falo isso pra minha mãe. Ela com certeza tá aí. A minha mãe teve pneumonia grávida de mim. E usou remédios muito fortes, né? Na gestação. E eu acredito muito hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, que isso influenciou em muita coisa na minha saúde. Porque eu fui a criança que sempre tive má digestão. Meus pais tinham muito hábito de tomar água tônica, ter água tônica em casa. E aí eu falava assim, posso tomar uma água tônica? Eu não tô me sentindo muito bem. Posso tomar uma água tônica? Então hoje, com todo o entendimento que eu tenho, eu vejo que isso vem lá de trás. Então as minhas amigas, que também são nutricionistas, até brincam até brincam comigo, né? Lari, outro dia eu tava conversando com as meninas e falando dessas alterações dos exames e elas, mas você é uma das mais saudáveis de nós, mas você toma chá todo dia, você faz tudo. E por que eu quis compartilhar isso com vocês? Pra mostrar que, se me cuidando muito, o meu exame tá alterado, imagina se eu não fizesse nada, gente. Então, cuidar da saúde é algo todo dia um pouquinho, para sempre. A gente precisa conhecer o nosso corpo, entender o que ele está dizendo pra gente conseguir entender o que eu preciso cuidar agora. Então eu tenho intolerância à lactose. Qual foi a minha conduta com a intolerância à lactose quando eu descobri? Não vou mais consumir alimentos contendo lactose. Neste novo momento da minha vida, eu estou precisando dar um suporte pro meu fígado. E isso é a nossa vida. A cada momento da sua vida, a gente tem uma vida agitada, corrida, com muitas obrigações, responsabilidades. Você precisa hoje entender que a sua saúde vai te levar para onde você deseja, qualquer área da sua vida. Se você tem mais saúde, você trabalha melhor. Se você trabalha melhor, você entrega mais valor ao seu trabalho. Se você entrega mais valor para o seu trabalho, talvez você até ganhe melhor. Então hoje, eu, autônoma, digo, eu tenho mais saúde, eu produzo mais, eu entrego mais qualidade, eu boto mais valor no meu trabalho e eu cobro mais no meu trabalho. Por quê? Porque eu entendo o meu valor, eu entendo o valor do que eu ofereço com o meu trabalho. Então, se você hoje tá cansada, prostrada, indisposta, sem energia, achando tudo ruim, todo mundo te chama de cansada, todo mundo diz que você procrastina, qual o valor que você tá se dando? Qual o valor que você tá colocando no seu trabalho, né, no seu momento de lazer, no seu relacionamento? Você tá sempre se botando pra baixo, porque você internalizou tudo aquilo. Você tá um ano querendo só dormir, você tá um ano querendo não encontrar ninguém, você tá um ano querendo ficar só ali. E aí, às vezes é uma deficiência nutricional que tá no teu exame. Você tem tudo isso e você fala assim, tô com depressão, só que antes você pode estar.
Só que antes disso você precisa olhar pro teu exame. Alguém olhou pro teu exame de forma detalhada e te deu essas explicações que eu tô dando aqui? Isso precisa ser visto primeiro. Se tem deficiência nutricional para corrigir, eu preciso entender elas, eu preciso buscar ajuda. Então eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando: eu não tô bem. Muita gente comentou, né? Ah, ótimo tema, muito legal. Por que isso? Porque é com mulheres que eu quero falar. É com você que tá vivendo cansada, trabalhando mal, se arrastando, esquecendo a fala pela metade, parando ali, levando o dia inteiro pra fazer um negocinho que você faria rapidinho. Você que chega no fim do dia, que tem que dar atenção pra família, mas tá esgotada porque botou toda a tua produtividade no teu trabalho, não te sobra energia nenhuma pra pensar em brincar com os filhos, em conversar e se distrair com o marido. Então, sim, com certeza, Josi, com certeza. A Josi tá dizendo aqui, né? Meu pai está com esquecimento, fizemos exames de ressonância e nada. Será que pode ser essas taxas alteradas? A médica disse que foi um combo metabólico. Sim, Josi. Eu acho que é o primeiro ponto que tem que ser visto. É a primeira coisa que tem que ser olhada. Todo esse hemograma, todos esses parâmetros aqui, se você não conseguiu pegar a live desde o início, dá uma olhada nela toda depois com calma. Senta com um exame para poder ver. Entende se teve esse cuidado, né? Se todos esses exames foram de fato feitos. A gente precisa, gente, sempre se questionar e pensar assim: eu posso mais. Eu não era assim. O que houve? Senão a gente se acostuma. Ah, é assim mesmo. Ah, passou por um estresse e ficou assim, né? Muita gente deve falar isso até pra vocês, Josi. Ah, foi algum estresse que passou. Porque estresse a gente passa todo dia, toda hora. A gente tem uma vida estressante, né? A gente tem muitas coisas ali na nossa rotina. Mas a gente não pode se acostumar a viver assim. A gente não pode se acostumar a viver sem energia. A gente não pode se acostumar a viver sem memória. Isso pode ter explicação. E muitas vezes é uma questão pequena. E o paciente muda a vida. Outro dia uma paciente comentou, né? Você mudou minha vida. Em um mês, gente. Como assim? A pessoa tava há anos se sentindo mal, sem energia. Aí a pessoa que tá sem energia, vamos voltar pra mulher. Nós, mulheres, temos objetivos estéticos, certos? Na maioria das vezes. Eu sou mulher, eu tô ali com o meu corpo, não tô... Ah, queria muito emagrecer, queria muito diminuir minha gordura abdominal, queria muito, né, melhorar isso e aquilo. Ótimo. Só que aí você tá muito preocupada só com isso. E aí você tá muito preocupada em só fazer dieta. E pega o papelzinho e faz a dieta. Pega o papelzinho e faz a dieta. Mas você não parou para entender todo o resto. Era o caso dessa paciente, por exemplo. Só que se você só pensa na dieta e não cuida do que precisa ser cuidado, você não tem energia para se exercitar. Então você é aquela pessoa que diz que está matriculado na academia, mas vai uma vez na semana, 2 vezes, né? Você é aquela pessoa que tá ali, só quer dormir, então você não vê a luz do dia, você trabalha de home office, você acorda, liga o computador, trabalha. Terminou o dia, não vê nada, não viu o dia, liga a TV e pronto. Você tá sedentário, você não tá se movimentando. Então, a falta de energia afeta a tua produtividade em todas as áreas da sua vida. Então, não vai adiantar você ficar só focado em ter um papel e seguir cegamente aquele papel se você não amplia isso pra tua saúde. Se você não volta isso pro que... Tô com dor de cabeça 4 dias. Peraí, isso daqui não era normal. Tô tendo aqui um esquecimento que eu não tinha. Não, isso daqui não era normal. Tô tentando lembrar o nome do negócio que eu tô usando no braço. Como é que é? Relógio. Isso daqui não é normal. Tô conversando com você, daqui a pouco eu esqueço o que eu ia falar. Isso daqui não é normal. Então, pensem sobre a vida de vocês. O que hoje eu preciso cuidar na minha vida? O que hoje pode me ajudar a ser mais produtiva? Eu coloquei pra vocês ontem, né? Ah, não me exercitei o dia inteiro, subi à noite, tive tempo pra nada ali, subi à noite, consegui dar uma corridinha, fiz meu aeróbico. Quem extremamente cansada vai 9 horas da noite fazer um aeróbico na esteira? Não vai mesmo. Então, a produtividade que eu vivo hoje na minha vida, e eu sempre falo pra vocês que eu sou muito produtiva, mas é uma produtividade com energia. E mesmo quando eu falei assim, ó, tem alguma coisinha aqui
que eu vou investigar, que eu falei que era o fígado, que era o Gama GT, não é a Larissa sem energia dos 22 anos, 23. É a Larissa com 31 que tem muito mais energia e disposição do que quando eu era 10 anos mais nova. Fazendo muito mais coisas, tendo muito mais funções. Então, se eu posso e eu vivo assim, eu quero que você viva também. Independente hoje da tua idade, da tua história, da tua rotina, você pode viver melhor, pode e deve. Então é isso que eu queria te mostrar hoje aqui. Se você tá cansada, com falta de energia, com uma memória ruim, vamos identificar qual é o motivo disso e vamos transformar a sua vida. E é isso, é transformação de vida, não é dietinha não. Eu quero te proporcionar a tua melhor versão. Eu quero te fazer transformar a tua vida e entender que você pode viver melhor em todas as áreas da sua vida. Com mais abundância, seja no teu trabalho, no teu relacionamento, onde você quiser. Só depende de você e da tua saúde. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Toda semana tem caixinha, então vocês podem também na caixinha até dar sugestões também de conteúdos. A ideia aqui é trazer sempre mais, é fazer vocês refletirem. Que bom, Mari, que bom que gostou. Muito bom, muito bom. Foi uma live densa, então é uma aula mesmo, né? Não tem como não ser tão descritiva. Então revisem quantas vezes for preciso, releiam, pensem com calma. E muito obrigada. Amanhã, às 20 horas, eu espero vocês pra gente falar sobre intestino preso. Marquem todas as pessoas, né, que vocês conhecem que tem prisão de ventre, que vai ser outra live muito esclarecedora. Josi, espero que tenha sido o alerta que você precisava para conseguir cuidar aí da saúde do seu pai, investigar mais a fundo pra gente ver. Quem sabe, né? Nada nessa vida é por acaso. Então, quem sabe não tem algo muito mais simples hoje que ele esteja vivendo e que a solução seja aí alguma dessas deficiências. Eu tô na torcida aí de coração. Depois me manda mensagem. Muito obrigada, pessoal. Um beijo.